metanoia, mudança de mentalidade. Temos que mudar a nossa mente, né? Olhar como Deus olha, ver como Deus vê. Nós precisamos disso, e por sinal, nós estamos nessa série tão gostosa, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem falado conosco. Na semana passada a gente começou falando, no domingo passado, nós aprendemos sobre a mente. Se a mente muda, a sua vida vai mudar. Se você muda a sua mente, toda a configuração de transformação vai acontecer. É isso que nós cremos. Mas hoje, eu creio que Deus quer tratar conosco, sabe? Deus quer levar algo mais profundo para o nosso coração, para a gente entender e aprender algumas coisas que são muito importantes. Muitas pessoas até querem mudar, mas continuam repetindo os mesmos erros na sua vida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você se livrar dessas situações que às vezes tem tentado te amarrar. Há um desejo no coração do Pai, desembaraçar você. Existe um texto na palavra que diz assim: desembaraçando-vos de todo embaraço. Para quê? Para que você se torne uma pessoa leve, uma pessoa que vai realmente andar na bênção, na direção de Deus. E eu creio que Deus está trabalhando muito isso, porque esses erros às vezes são pecados que às vezes nós estamos carregando na nossa vida, e a gente precisa se desvencilhar disso. Talvez escolhas que fizemos, que nós precisamos também sair, até entramos em caminhos errados, e Deus está querendo nos levar de volta para o plano dele, mesmo talvez alguns relacionamentos errados que a gente possa ter entrado. Deus quer nos consertar, Deus quer nos levar para o melhor. Ele nos ama tanto, e talvez comportamentos que a gente acaba adquirindo por causa de situações, e a gente às vezes comete alguns erros, mas Deus quer trabalhar hoje profundamente sobre isso, e talvez tudo isso possa estar gerando na sua vida uma sensação de prisão. Sabe que muitas vezes a gente é filho, é herdeiro, e se sente preso ainda por causa de situações que estão tentando oprimir. E eu quero te dar logo uma palavra hoje, dizendo para você algo: olha, quem te acusa é Satanás. Deus, Ele quer te libertar, e quer te levar para a bênção. Então, toda acusação de Satanás na sua mente, eu, pelo poder do nome de Jesus, lanço uma palavra agora de fé, dizendo que seja quebrado, anulado, tudo que o diabo tem tentado falar de mal de você, tentando destruir a sua vida. Não vamos aceitar isso. Começa aqui na nossa mente essa guerra. Nós precisamos guerrear e dizer não, Satanás. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente às vezes está tão amarrado. Eu já ouvi pessoas falando assim: ah, pastor, eu já ouvi isso, parece que para mim não tem jeito mais. Eu digo: meu irmão, isso é uma mentira de Satanás. Você foi comprado com alto preço, você foi justificado lá na cruz, Ele pagou um preço altíssimo por você. Então você tem todo o direito de ser feliz. E eu quero assim dizer para você, antes de nós avançarmos, existe um texto na palavra, que esse texto é o texto que eu quero que você entenda hoje. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criatura. Se você está em Cristo, você é alguém totalmente novo. O grande segredo é esse. As coisas antigas, faça assim, não é para o teu irmão não, tá? Ficaram lá para trás. Bota assim, lá para trás, muito longe, né? Ficaram na poeira. Amém? E eis que se fizeram coisas novas. Coisas novas estão chegando para a sua vida. Coisas novas.
Sabe por quê? Porque o diabo ele fica tentando tirar os nossos olhos do futuro, daquilo que Deus vai construir na nossa vida, para a gente ficar olhando para trás, para as coisas que às vezes nós vivemos, cometemos, que talvez até realmente é sério, desagradou o Senhor, mas hoje Deus está querendo falar conosco sobre isso. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então eu quero começar falando para você hoje aqui, estar em Cristo não é só vir à igreja, é ter relacionamento com Jesus, porque quando você tem relacionamento com Jesus, você se torna parecido com Ele. Incrível, porque a gente fica parecido com Jesus, a nossa maneira de ser, porque é assim que funciona. Quem sabe que você está sentado do lado de Jesus? Amém. Tem algumas pessoas que sabem. Se você não sabe, deixa eu te dar o texto. Se você for lá para Efésios capítulo 2, verso 8, a palavra vai dizer sobre isso, que nós somos salvos pela graça, não é por nós, é um dom de Deus, foi presente de Deus. E aí o próprio Senhor vai dizendo que Ele nos colocou assentados junto com Jesus nos céus. Espiritualmente você já venceu, você já é um vencedor. O inimigo vem sempre tentando trazer mentiras, então você tem a graça de poder se relacionar com Jesus, conversar com Jesus, ter uma intimidade com Ele, porque você está sentado junto com Ele. Que coisa linda, é poder de Deus. Estar em Cristo não é só estar em grupos, ou a Bíblia diz que estar em Cristo é ser nova criatura. Incrível, porque Deus não faz uma reforma na nossa vida, Ele começa do zero. Quando você decide por Jesus, Ele diz assim: agora nós vamos caminhar juntos, e a sua vida está totalmente guardada, e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. As coisas antigas já passaram, o Senhor está falando isso. Isso não quer dizer que você esqueceu o passado, não é isso. Significa que o passado não manda mais em você. É isso que acontece. Por exemplo, os erros não podem definir mais você, tudo que você possa ter cometido, não pode definir mais você, porque você agora é nova criatura. Quantos estão entendendo isso até aqui? Agora presta atenção, porque às vezes o inimigo está tentando trazer culpa. Eu aprendi algo que me mudou e me ajudou muito. Eu me lembro muito que às vezes a gente precisa de alguém para ajudar na libertação da gente, alguém que talvez vai conduzir a gente para isso, nos ensinar, trazer o princípio certo, e até entendo muito a importância disso, mas eu me lembro muito que, por vezes, até por causa da minha vida, eu era muito assediado com pensamentos, né, de coisas, e às vezes o diabo vinha trazendo coisas do meu passado, e eu me sentia, eu buscando o Senhor, queria mesmo viver em santidade, assim, ter um compromisso mais forte com Deus, mas às vezes vinha essas acusações do inimigo, e eu ficava mal, né, eu tentava entender aquilo, mas eu me lembro um dia, que eu estava já cansado dessas guerras, né, que vinha, eu lutando contra esses pensamentos, e aí um dia, eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo: eu quero te ensinar um princípio de libertação. Todas as vezes que esses pensamentos vierem, isso foi chave muito poderosa para a minha vida. Você vai fazer o seguinte: você vai confessar e colocar nos pés da cruz. Meu Deus, Satanás perdeu naquele dia, porque quando veio de novo o pensamento, aí eu disse: Satanás, eu pego todos esses documentos, e agora
eu coloco nos pés da cruz, e estou declarando que a partir de hoje, a minha mente está totalmente livre de toda esse peso, e eu estou liberto e restaurado. Meu Deus do céu! Sabe o que aconteceu, gente? Eu mudei muito os meus pensamentos. Tem hora que até eu fico pensando assim, alguma coisa aconteceu na minha mente. Parece que o Senhor foi lá e tirou, né? Fez aquela limpeza. Quando a gente faz uma limpeza no computador, como é que a gente chama aquilo lá? Backup. Backup. Fez um backup na minha mente. Esqueci de tanta coisa. Até algumas coisas que, às vezes, eu e a pastora Cardene, quem é casal aqui sabe, né? De vez em quando a gente tem alguma situação, aí você sabe como é que funciona a mulher, né? Ela puxa a ficha todinha para dizer, isso, aí eu estou usando até como argumento, amor, não me lembro de nada disso. Isso é passado, né? Eu não me lembro disso, é sério. Meu Deus, como Deus fez isso comigo. Eu fico pensando assim, até coisas da infância, que algumas pessoas, eu vejo as pessoas falando, quando eu era, algumas coisas Deus me permite, talvez assim, eu viver, recordar, mas muita coisa não, porque parece que Deus está me livrando, né? Eu fico pensando que é assim, Então, queridos, eu queria hoje com você dizer que quando a gente se torna uma nova criatura, Deus começa algo novo dentro da gente. Ele começa algo novo, Ele começa a construir uma nova história, a gente começa a experimentar algo diferente, novos pensamentos. Meu Deus, como é bom isso, novas atitudes, novas escolhas, e por causa disso vem muitos resultados. Eu quero trazer hoje um entendimento para você. Ser nova criatura é justamente você tomar uma posição de ter uma identidade totalmente construída em Cristo. Jesus foi lá, pagou o preço, resgatou você, e agora você se tornou filho de Deus. Essa é a sua identidade, filho, e como filho você é herdeiro, tem direito de todas as coisas, e Deus, Ele já mudou você, para que você pudesse viver o plano dEle. É que talvez a gente ainda não entendeu isso, você não precisa repetir os mesmos erros, porque Deus está no comando da sua vida, Deus já mudou quem você é, agora você precisa parar de viver como quem você era. Você já foi transformado, foi mudado, Deus já fez isso por você, isso é mudança de mentalidade, e eu quero que você entenda algo, é incrível, porque nós aprendemos isso, inclusive com o pastor Eibe aqui, né? A questão do leme, é por isso que essa palavra faz tanto sentido hoje, sabe por quê? Porque você não precisa repetir os mesmos erros da sua vida, você não precisa, você precisa lutar contra isso. Então eu quero te dar 2 pontos muito importantes para você decidir viver uma vida de vitória, e talvez parar com todos esses erros que estão tentando se repetir na sua vida. Primeiro ponto, vamos lá? Eu quero trazer para você, em Cristo você não é mais a mesma pessoa. Então Deus muda todas as coisas, é por isso que essa palavra veio tão forte para nós, 2 Coríntios 5,17, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, escuta isso, Deus muda a identidade, Deus dá um novo começo, Deus não te vê mais como você era. Essas 3 coisas vão acontecer na sua vida. Vamos lá? Deus muda a nossa identidade, nós nos tornamos filhos, e eu te dou uma boa notícia, Deus não tem filho predileto, não é? Porque às vezes a gente acha, não, Deus trabalha pela visão de amor, sabe, quando nós olhamos para o pai do filho pródigo,
ali é uma expressão de amor de Deus. Como Deus vê, Deus corrige o filho que estava em casa e ama ele tanto, mas o filho que estava em casa não estava experimentando e nem usufruindo daquilo que era do pai. E você vai ver um filho que foi embora, caiu em si, mentalidade transformada, volta e usufrui de todas as coisas que o pai tinha para ele. Anel no dedo, roupa nova, uma vestimenta nova, sandálias novas. Que coisa! Então, o que nós precisamos entender hoje é que Deus quer nos dar essa identidade de filho, porque Deus, quando Ele faz isso conosco, Deus dá um novo começo para a gente, uma nova história vai começar. Quantos querem isso para a sua vida? Nós precisamos começar essa nova história. Comece a partir de hoje. Deus, Ele não te vê mais como você era. Agora Ele olha e tem uma configuração espiritual. Inclusive, o diabo também passa a te ver como um filho de Deus. Então, autoridade e poder está sobre você. Uma vestimenta nova. É a configuração do filho que retornou para a casa do pai. Recebe autoridade. O anel significa isso. A roupa nova significa isso, uma roupagem, uma vestimenta espiritual. Aquilo que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, nós ganhamos em Cristo. E aí agora nós passamos a estarmos vestidos segundo a espécie que propaga o reino. É assim que nós podemos viver. O problema de hoje é que muitas pessoas estão em Cristo, mas ainda vivem como se fossem velhas pessoas. Infelizmente. Lembra lá do Moisés tirando o povo lá do Egito? De repente o Moisés chega, leva o povo para a libertação e diz: olha, vocês agora não são mais escravos, Deus comprou vocês e agora vamos para cima. Teve praga, né? Deus vai mandando as pragas para poder libertar o povo agora vai sair de lá. E aí quando chega ali diante do mar, lembra o que eles começam a falar? Primeira coisa que eles viram como um obstáculo, eles dizem assim: eu já sei o que aconteceu. Começou a falar para Moisés: é porque não tinha lugar para sepultar a gente lá em Israel, trouxeram a gente para cá para ser morto e sepultado. Já pensou? Mentalidade velha. Aí Deus tem que fazer algo. O que Deus faz? Cajado na mão do Moisés, abre o mar, o povo passa em segurança. Mas durante todo esse período, esse povo foi muito, vendo milagres, mas o que aconteceu? Nunca houve uma mudança de mentalidade, porque quando eles vão lá, para ver a terra que havia como promessa, sabe o que eles vão viver? 12 príncipes, gente, aqueles homens eram príncipes, de todo aquele clã, eles foram escolhidos a dedo para poder serem príncipes, era no mínimo pessoas diferenciadas, e aí eles chegam lá na hora que eles estão olhando a terra, eles veem os gigantes, e o que eles fazem? Eles têm uma visão de escravo, porque eles dizem assim: nós não podemos nunca vencer esses gigantes, nós éramos, eles dizem, nós éramos como um gafanhoto. Já a mudança de mentalidade está em Josué e Caleb, quando ele diz assim: ei, esses gigantes aí, a gente comia, eles é como pão, é rápido, isso é mentalidade de vencedor. Quantos estão comigo? Pode aplaudir Jesus, mentalidade de vencedor. Mas incrível, porque esse povo foi vivendo tudo isso. Então o que a gente tem como configuração? Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Muita gente assim. Jesus já foi lá, pagou o preço, te disse: está liberto, está consumado, mas você ainda vivemos como escravo. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque tudo isso que o inimigo tem tentado imprimir é mentira, você tem todo o direito de viver a vida plena. Eu quero dizer para você,
É assim que acontece. É como alguém que saiu da prisão, mas continua vivendo como preso, com medo, com culpa e talvez carregando pensamentos de derrota. É assim que funciona para aqueles que ainda não entenderam, mas eu creio que Deus está levantando você e eu aqui, está trabalhando na nossa mente para a gente poder viver como vencedor. A porta já foi aberta, Jesus inaugurou isso, mas a mente pode estar ainda fechada, e nós vamos, em nome de Jesus, hoje, dizer para Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente queremos viver. E eu quero dizer para vocês, talvez você sempre possa ter repetido pecados na sua vida, talvez você possa ter tomado também muitas decisões erradas, talvez você sempre se envolve em problemas, em dificuldades, mas Deus está dizendo, isso não define quem você é. Isso não define quem você é. O que define quem você é a decisão que você está tomando de se tornar realmente uma pessoa que vai na direção certa, que vai andar debaixo da bênção. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, muitas críticas possam nascer, mas você se posiciona. Eu gosto de lidar muito bem com as críticas. Por exemplo, esses dias para trás, esse tempo para trás, sempre estão falando isso. Falam assim, olha, você vai lá nessa igreja dos ricos? Aí eu digo, não, mas eu sou muito ousado. Eu digo, fala para ele que essa igreja não é igreja de rico. Essa igreja é a igreja de milionário. Agora, essa igreja de milionário, de homens e mulheres, tem a maior riqueza, que é a salvação. Nós somos ricos porque somos salvos. Uau! Essa igreja, ela cuida da viúva, ela cuida do órfão, do necessitado. É por isso que Deus tem trazido entendimento para nós. Nós precisamos disso. Então, eu quero falar para você, não se deixe ficar preso por comentários. Às vezes a gente está indo na direção de Deus e as pessoas estão querendo ainda imprimir rótulo de coisas antigas na nossa vida. Meu Deus do céu, eu tive que vencer isso. Eu me lembro que de vez em quando, né, na minha trajetória de caminhada para restauração, eu tive muitas críticas. E no meio de algumas situações, às vezes eu ia querer saber por que a pessoa tinha falado aquilo. Aí eu lembro que um dia Deus falou assim para mim, deixa eles ver o que Deus está fazendo na sua vida, a transformação e as mudanças, porque depois eles vão falar, foi Deus. Um dia desse para trás, eu estava num ambiente e alguém chegou para mim e disse assim, eu tenho acompanhado a sua vida e tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Meu Deus, isso é muito bom. É muito gostoso quando a gente ouve alguém falando do que Deus tem feito na nossa vida. É muito gostoso. Mude seus pensamentos e a sua maneira de falar, e talvez as suas atitudes serão tão decisivas que as pessoas vão poder falar de você. Bate no ombro do teu irmão e diz assim, é contigo que Deus vai trazer as mudanças, porque pensamentos mudam palavras, moldam as palavras. Palavras moldam atitudes, e atitudes moldam destino. O teu destino está sendo transformado pelas as decisões. O teu futuro está intacto, eu falo isso direto. Sabe que Deus está falando com a gente hoje?
Deus está falando algo muito poderoso. Talvez a gente está hoje quebrando um ciclo. Talvez você está entendendo algo muito poderoso. É isso que Deus está falando. Por isso eu quero te dar hoje o segundo ponto. Quebre padrões e decisões diariamente. Você precisa disso. Todos os dias você precisa ir diante de Deus, quebrando os padrões, porque é isso que Deus tem para nós. Quebrar padrões é uma decisão diária. Nós precisamos viver isso. Por quê? Porque o inimigo vai tentar sempre imprimir contra nós. Porém, a palavra de Deus em Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança não acontece só no culto. O culto é só um posicionamento. Mudança vai acontecer, sabe aonde? Nas decisões no dia a dia. É ali, quando você estiver convivendo com pessoas, situações, que você precisa decidir. Porque muitas pessoas vivem assim. Pensam errado, falam errado, e talvez agem errado. Por quê? Porque colhem aquilo que estão plantando, são sementes. Então nós precisamos começar a plantar. Você que quer colher, você vai começar a plantar. Eu ontem conversava, inclusive falava para alguém, né, que a pessoa está colhendo muitas coisas maravilhosas na sua vida, e eu falei para esse casal, dizendo assim para eles: o que vocês estão colhendo hoje são sementes que vocês plantaram. Hoje vocês estão colhendo sementes que vocês plantaram na vida de vocês. Boas sementes vão trazer grandes colheitas. Ah, pastor, eu plantei coisas erradas. Ei, hoje você pode ir diante do Senhor e pedir perdão. Senhor, onde eu errei, essa semente que está tentando nascer, germinar, frutificar, agora, em nome de Jesus, nós vamos destruir isso e começar uma nova história na nossa vida, porque Deus nos chamou para isso, porque é assim que Deus quer, nós precisamos disso. Mude seus pensamentos, a sua maneira de falar, gere atitudes novas, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Quantos estão comigo aqui? Sabe que a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também colherá. Se continuar plantando igual, vai colher igual. Difícil é que tem muita gente querendo colher coisas na sua vida, mas não está plantando. Então nós temos que começar agora a escolher as boas sementes, para a gente começar a plantar. E aí, escuta isso, porque uma semente plantada vai ter que ser regada, vai ter que ser tratada, vai ter que ter muito cuidado, talvez tirar as ervas daninhas que querem romper, para impedir a nossa colheita, e vai chegar um momento em que você vai começar a colher. Nós precisamos plantar e esperar o tempo da colheita, porque tem gente que quer plantar logo hoje e já colher amanhã. Existe um tempo de maturação. Nós precisamos passar pelo tempo da maturação. E eu quero então dizer para você, que se você entende isso, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu não sei se você consegue entender, mas Deus está querendo trabalhar fortemente dentro de você, mudando os teus pensamentos. Seu coração precisa ficar muito leve. Eu fico pensando assim, que o inimigo ele fica tentando imprimir tristeza dentro do nosso coração, porque ele quer que a gente viva sob prisão. Mas Jesus é o nosso libertador, e se Ele é o nosso libertador, você precisa hoje vir com tudo, dizendo para Deus: eu quero essa libertação, eu quero essa restauração. Ei, você não precisa repetir os mesmos erros. Você
precisa entender que o Senhor está começando um novo ciclo na sua vida, uma nova história começa aqui hoje, através desse entendimento que talvez veio para você. É assim que funciona, é assim que você precisa entender, e em Cristo existe essa nova oportunidade.